Olá, meus alunos do segundo ano. Eu sou o professor Marcos Traeger, do Colégio Cristos, professor de História. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 25, que é um capítulo que abrange os movimentos do século XIX, os principais pensamentos e ideologias do século XIX, como o socialismo, os socialismos utópicos, o socialismo marxista, o anarquismo, o catolicismo social. Foi um ambiente que se desenvolveram muitas ideias que vão marcar o século XX e até hoje. Tem sua marca na política, na economia, na sociedade. São ideologias, são movimentos sociais que caracterizam o século XIX, um século muito criativo e de muitas transformações. Então começaremos hoje a analisar um movimento, um pensamento histórico chamado liberalismo econômico. Mas, professor, o liberalismo econômico ele surgiu com Adam Smith no século XVIII. Nós não vamos tratar do século XIX exatamente. Em história, a marcação do tempo ela não é apenas cronológica, ela também caracterizada pela ação das ideias no tempo. Então, o liberalismo é um movimento do século XVIII que vai se consolidar através da Revolução Francesa, do desenvolvimento da Revolução Industrial no século XIX. E vão ser as principais ideias, a principal ideologia dos governos europeus que derrubaram o absolutismo ou que fizeram a transição para uma monarquia mais constitucional, mais liberal. E é isso que nós vamos estudar. O que foi um liberalismo? Foi um movimento que tem como principal palavra a liberdade. Por que essa palavra foi a mais usada em todos os movimentos do século XVIII, em que nós temos o iluminismo? O iluminismo pregava a liberdade política, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade social, de mobilidade social e a liberdade econômica também. Era um movimento que lutava contra o absolutismo, contra o antigo regime. E dentro do absolutismo, o governo tinha uma política econômica chamada mercantilismo, o qual o liberalismo vai se opor de forma radical. Como assim? O mercantilismo, os reis tiveram ao longo do século XV e XVIII várias práticas econômicas de governo. Eles não sabiam exatamente o que gerava a riqueza de um país. Inicialmente, Portugal e Espanha achavam que riqueza era acumular metais preciosos. Mas houve uma tremenda crise de inflação na primeira metade do XVII, porque riqueza individual pode ser acumular metais preciosos, pode ser acumular dinheiro. Os reis achavam que era dinheiro, metal precioso, o dinheiro era de metal precioso. Mas isso é uma riqueza individual, não uma riqueza de um país. Um país, quanto mais produz moeda, papel, dinheiro, mais pobre ele fica. Porque a relação de riqueza de um país se dá em relação ao capital que circula, os meios circulantes e sua produção. Dando um exemplo pedagógico. Se você tiver uma moeda de ouro e um sapato, esse sapato vai valer uma moeda de ouro. Se você tiver 5 moedas de prata, ouro, níquel, o metal que for, ele não tem um valor interno, intrínseco. Se você tiver 5 moedas e um sapato, esse sapato vai continuar custando 5 moedas. Se tiver 10 moedas, um sapato, esse sapato vai custar 10 moedas. Como é que nós chamamos isso? Inflação. Então, dentro de um país, quanto mais moeda você tiver circulando, você pode aumentar a inflação. O que gera a riqueza de um país? E a partir da metade do século XVII, os reis começaram a perceber isso, principalmente de França e Inglaterra. O que gera a riqueza de um país é o aumento da produção. Por exemplo, se você tem 10 sapatos e uma moeda, cada sapato vai valer 10 centavos, 10 cents, a 10ª parte dessa moeda. Então, o que gera riqueza num país é a produção. Então o mercantilismo chegou à sua etapa manufatureira ou de produção. Que riqueza era isso? Colbert foi um dos primeiros a colocar isso no governo Luís XIII, o ministro das Finanças. Mas com a Revolução Industrial essa ideia cresce ainda mais. Mas há um probleminha. Os governos absolutistas,
Eles não permitem abrir os negócios, eles têm um pensamento que é ainda oriundo do pensamento feudal. Se eu já tenho uma loja, 2, 3, uma manufatura, 2, 3 numa cidade, para que abrir outras? Então era difícil abrir outras, o governo não permitia, o governo era altamente intervencionista. Então, em todas as áreas, a liberdade era uma ideia que prevalecia, liberdade econômica. E isso vai ser organizado através da teoria do liberalismo econômico de Adam Smith no século XVIII. O que Adam Smith propunha? Inicialmente negava o mercantilismo e dizia: queremos liberdade econômica. Porque se cada um tem a liberdade de abrir a loja que quiser, fazer o produto que quiser, vai gerar mais empregos. Cada um fazendo o melhor de si, vai gerar o melhor para a sociedade. É como se uma mão invisível guiasse nesse sentido. Ele era bem otimista, uma visão prática, uma visão de oposição ao mercantilismo que surgia na época. Então nós podemos entender essa ideia e essa motivação. Ele dizia, como de acordo com o iluminismo, que pregava a ciência acima da religião, que o mercado é científico, que existe um mercado que nós não vemos, que ele é invisível, que é um mercado de trocas, de barganhas, em que existe uma autorregulação, as leis do próprio mercado. Como, por exemplo, eu estou respirando, mas eu não estou dizendo para o meu pulmão: alvéolo, abre, recebe oxigênio, libera gás carbônico. Não. Coração, bate assim. Não. O meu corpo tem suas leis naturais que funcionam de maneira automática. E Adam Smith trouxe isso das ciências biológicas, das ciências da física, da química que se desenvolveu para a economia, tornar a economia uma ciência. No seu livro A Causa da Riqueza das Nações, ele vai escrever sobre todas as suas teorias. E a base da sua teoria é o livre mercado, que funciona através de uma lei da natureza econômica, que é a lei de oferta e procura. Quem oferece são os produtores. Então, se você tem uma empresa que produz todas as roupas de colégio em Fortaleza, um exemplo, e os alunos e os pais de alunos procuram para comprar, o que você acha? Se só tem uma empresa, vai custar caro ou barato? Vai custar, a tendência a ser caro. Então, o que acontece? Outros empresários verão: poxa, dá lucro produzir roupas para colégio, tem muitos colégios. Então, abre mais 2, 3 empresas. O que acontece com o preço das roupas? Cai, é a livre concorrência. E aí 2 empresas dessas 4 que agora existem não conseguem concorrer, porque o preço baixou muito. Então, o que acontece com o preço? Ficam 2 empresas, sobe o preço. Como o preço está bom, outras 3 empresas abrem. Agora tem 5 empresas. O que acontece com o preço das roupas? Baixa. Até um momento que vão ficar 3 empresas, que vai existir um equilíbrio dinâmico, não é estático, entre a oferta e a procura. E conforme a procura vai aumentando, a oferta pode abrir outras empresas. Então não precisa o rei ou o Ministério das Finanças do rei absolutista dizer: pode abrir, não pode abrir. Paga-se a documentação e abre-se a empresa, porque o próprio mercado, as leis naturais da economia darão a organização e o equilíbrio da economia. Então isso estava tudo justificado em leis. A lei de oferta e procura, o livre mercado são leis naturais. E essas ideias vão prevalecer através dos movimentos, das revoluções, com a Revolução Francesa, as revoluções de 1830, 1848, que vão modernizar os estados europeus. E vai ser introduzido nesses países o liberalismo político. Oriundo do liberalismo econômico, você tem o liberalismo político. Hoje a ideia do liberalismo é bem mais ampla que a do liberalismo econômico. Mas o liberalismo político ele tinha um voto censitário. Só participavam as pessoas de, vamos chamar assim, de classe média, média alta em diante na votação. Então não participava a maioria das pessoas. O liberalismo econômico serviu de sustentáculo também de uma direção de ideias para o desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial cresceu. E nesse momento em que o liberalismo econômico e o liberalismo político predomina na Europa Ocidental, nos países
da Europa Ocidental, nós temos a questão social do século XIX. Questão com Q maiúsculo e social com S maiúsculo, que é um conceito histórico. Que questão social é essa? O liberalismo e a classe da burguesia, que é muito ampla, para a gente chamar de uma classe só, existem interesses antagônicos também dentro dela, mas vamos chamar assim para simplificar. A burguesia e suas ideias do liberalismo econômico assumiram o poder dos estados. A população cresceu, a urbanização cresceu e as condições de vida de trabalho sem leis trabalhistas pioraram. Então a pessoa trabalhava, um operário, um trabalhador, 14 a 16 horas por dia, não tinha fim de semana remunerado, não tinha férias, não tinha defesa contra acidentes, porque não havia regulamentação das leis trabalhistas, porque eles levaram o liberalismo ao excesso. Não precisa. Se o empregado não quiser, ele vai arrumar outro emprego. Se ele for bom, ele arruma. É certo, tem sua verdade nisso. Mas há também uma questão social, porque o liberalismo ele trabalha através do individualismo. Se eu faço a minha individualidade da maneira mais correta possível, eu vou desenvolver a sociedade. Mas existe um caminho de mão dupla. A sociedade também estruturada vai ajudar você a desenvolver sua individualidade e sua cidadania, suas relações sociais. E essa segunda mão, quem deveria fazer é o Estado. É essa a ideia, ou quem deveria organizar seria o Estado. São a partir dessas ideias da questão social, de muita do capitalismo se desenvolvendo, da riqueza aumentando nos países e de uma maioria da população urbana vivendo em péssimas condições, em pequenas favelas de classes operárias. Vocês veem muito em filmes do século XIX, que retratam o século XIX. Condições sem esgoto, as doenças aumentando, viroses, doenças bacterianas, as condições de vida piorando, ao mesmo tempo a riqueza aumentando. É essa a questão social, em que vários pensadores vão tentar responder a ela, através de ideias dos chamados socialismos utópicos, do socialismo científico. A Igreja vai tentar dar uma resposta através do seu catolicismo social, o movimento anarquista, o próprio movimento sindical. Então, a partir das próximas aulas, nós estudaremos esses movimentos sociais que se posicionam, fazem uma análise social e propõem caminhos sociais, questionando o desenvolvimento da questão social, o desenvolvimento de uma sociedade em que a riqueza aumenta, mas a pobreza aumenta proporcionalmente. Então, muito obrigado. Até a próxima aula em que nós estudaremos os movimentos e as ideias sociais do século XIX.